Vamos nós, iniciando mais uma manhã de estudos. E hoje, a gente dando sequência, estamos aqui na quarta sessão do Bem-aventurados os aflitos, esse capítulo 5, né? Então, a gente concluiu a parte do Evangelho, a gente concluiu os comentários de Kardec, né? E agora a gente vai começar a entrar nas lições trazidas pelos Espíritos, instruções dos Espíritos. E a primeira lição que a gente vai estudar hoje é relativa ao bem e o mal sofrer. E aí, esse Espírito aqui, Lacordaire, diz o seguinte: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que o reino dos céus lhe pertence, ele não se referia, de modo geral, aos que sofrem, visto que todos sofrem, os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. A gente vai entender aí o contexto que esse Espírito nos instrui sobre a capacidade que a gente tem de sofrer bem ou de sofrer mal. É por isso que ele traz essa temática, o bem e o mal sofrer. E ele começa anunciando que a terra todos sofrem. Mas como a gente encara o sofrimento é que é meritório, é que faz com que a gente avance com mais tranquilidade ou não, né? Então ele diz, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que todos sofrem, todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. É uma lição para cada um de nós. Saber sofrer. Saber aproveitar o sofrimento. Saber aproveitar a dificuldade. Saber entender a lição. Compreender a jornada. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos faltem coragem. Aquela velha história, coragem. Vamos em frente, vamos enfrentar mais um dia, né? Coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Uma fé radiante, pulsante. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças. Como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Então, meus irmãos, aqui não está sendo dito que é fácil. Aqui não está sendo dito que é simples. Aqui não está sendo dito que a gente pode passar por essa dificuldade com o pé nas costas, como se diz no popular, né? Não é fácil. Mas o que se alerta é que a gente tem que ter uma fé de que a gente já ouviu muitas vezes de que a gente não carrega um fardo mais pesado do que o que pode suportar. A questão é acreditar nisso. É acreditar que a gente tem essa força, que a gente tem essa capacidade de seguir adiante. Né? É acreditar que Deus nos confia tarefas compatíveis com a nossa capacidade. Essa fé é que faz com que na oração a gente peça a Deus, é como aquela oração que é atribuída a Confúcio, a São Francisco de Assis, a tantos pensadores, né? Senhor, dai-me forças para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Dai-me coragem para mudar as coisas que eu posso mudar. E dai-me sabedoria
para distinguir uma da outra. Né? Então, a vida, muitas vezes, a gente precisa ter forças, a gente precisa de coragem para mudar. E a gente precisa de resignação para aceitar o que a gente não pode mudar. Mas, principalmente, a gente precisa de sabedoria para distinguir o que é que a gente pode e o que é que a gente não pode. Porque tem coisas que não estão ao nosso alcance. A gente apenas vai observar, monitorar, medir, viver. É um fator crítico de sucesso na linguagem do planejamento estratégico. Há variáveis que você não pode mudar, mas você pode monitorar. Então, tem coisas que você não pode mudar, mas tem coisas que dependem de você. Então, aquilo que depende de você, para mudar, você precisa de coragem para você enfrentar tudo isso. Então, na oração, Senhor, dai-me forças, dai-me coragem para mudar as coisas que eu preciso mudar. Dai-me resignação para aceitar as coisas que eu não posso mudar. E dai-me sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Né? Então, no palco de tribulações, qual o que a gente está atravessando e o que a gente passa na Terra, é preciso a gente saber o que é que o sofrimento, a tribulação é capaz de fazer por nós. A gente entender isso como algo que é o quitar uma conta, o avançar um degrau, não ser motivo de revolta contra Deus. Porque muitas vezes a gente se revolta diante de uma situação. Né? Então, a gente precisa compreender isso. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo, nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, portanto, como o militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Então, é aquela história. Se a gente quer avançar, a gente precisa pedir as provas, a gente precisa pedir para quitar as dívidas, não é? É verdade que a gente pegue algumas encarnações que, cansado da luta, a gente quer repouso, a gente quer descansar. Eu quero, esse semestre, eu só quero pagar 2 cadeiras. Por quê? Porque eu não quero pagar 6, 7, 8, porque eu estou cansado. Então, é natural que você peça uma trégua para você reorganizar a caminhada, né? Mas sabendo que se você pediu a trégua, você não vai adiantar o curso. Você não vai chegar no ponto que você estava fazendo. Minhas amigas maratonistas aí, se vocês estabeleceram uma marcha, uma rota para fazer uma prova, você sabe, é o pace, né? Não é o nome, é o pace, né? Se você fizer um pace de 6, você vai fazer 6 km em 1 hora. Se você fizer um pace de 10, você vai fazer 10 km em 1 hora, não é isso? Não é mais ou menos isso, né? Mas a questão é o seguinte, se você estabelecer que você vai correr mais, você vai atingir um resultado melhor. Mas correr mais significa que você vai estar mais atribulado, mais sobrecarregado. Se você estabelecer uma meta menor, você vai descansar mais, mas também não vai atingir o objetivo. Então, é um pouco a encarnação. O que é que você quer chegar? Qual é a sua meta? Né? Então, a gente, quando reencarna, a gente estabelece as nossas metas, os nossos compromissos. E a gente sabe que o condicionamento espiritual de nossas almas, ele é compatível com a prova que a gente estabeleceu ultrapassar. Porque Jesus não coloca fardos mais pesados do que o que a gente pode carregar. Esta fé nos alimenta, esta fé nos impulsiona. E é ela que deve fazer com que a gente acorde cada dia e diga: coragem para enfrentar mais um dia, para superar mais um desafio. Alivia uma carguinha, né?
alivia um pouquinho, né? Às vezes o jumentinho arreia as quatro patas, né? Vai botando o peso, o jumentinho faz, bota, daqui a pouco o jumentinho faz, puf, pronto. Às vezes é preciso tirar um pezinho, senão o jumentinho não vai para canto nenhum, vai matar o jumentinho, né? Então, às vezes, não mate o jumentinho, porque o jumentinho precisa levar a carga, né? Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Olha aí. Alegria quando Deus nos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha. Olha aí o detalhe. A luta não consiste no fogo da batalha, mas nos amargores da vida. Estes são os obstáculos. São os obstáculos. Onde, às vezes, de mais coragem se há mistério do que num combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. É aquela história. Os cristãos primitivos, eles sucumbiam nas arenas, devorados pelas feras, queimados nas fogueiras. Então era comum que os cristãos daquele primeiro tempo tivessem que oferecer o sacrifício da própria vida pelo Cristo. Os cristãos da atualidade, que nos dizemos cristãos, não mais precisam ser devorados pelas feras nas arenas. Não mais precisam ser queimados nas fogueiras. Mas os cristãos precisam viver pelo Cristo. É o que ele está dizendo aqui. Às vezes, há mais coragem do que no combate sangrento. Coragem para enfrentar a batalha. E o mérito não é da batalha, é de superar os obstáculos. O mérito não é estar na batalha. Porque você pode estar na batalha escondido, entrincheirado, espera a guerra passar e não deu um tiro, nem levou uma tapa, nem deu. Fica ali, quietinho. Olha, quando a guerra acabar, me avisa. Eu estou na batalha, mas não estou lutando. O desafio é a batalha. Não é que a gente saia por aí dando tapa, por favor, não é isso que eu estou dizendo aqui, não. Mas é que a gente saia por aí enfrentando os obstáculos, porque a gente tem capacidade de enfrentá-los. É o que está sendo dito aqui. Não é mais morrer pelo Cristo. Essa fase já passou. É viver pelo Cristo. É uma época da gente dar o testemunho. Dar o testemunho. Dar o testemunho daquilo que a gente traz na bagagem. O que é que a gente já aprendeu? O que é que a gente já sabe? O que é que a gente já compreende? É a hora do testemunho. Ao enfrentar um parente difícil, a gente olha e faz, mas rapaz, eu não merecia isso. Talvez sim, talvez não. Mas a fé vai lhe responder dizendo, Edmundo, você não está onde não necessita estar. A fé vai me dizer, você tem capacidade de enfrentar o que você está enfrentando. A fé vai me dizer, coragem, levante-se e siga adiante. Ah, não é do jeito que eu queria? Ainda não. Ah, porque a estrada está esburacada? Ainda está. Ah, porque os companheiros de viagem não são os ideais? Está tudo certo. Porque ali na frente eu sei onde eu quero chegar. Bem-aventurados os aflitos, porque o reino dos céus lhe pertence. Como é que eu chego no reino dos céus? Se eu fizer a viagem e ultrapassar com maestria. E souber passar pelos meus obstáculos. Isso é o bem e o mal sofrer. Eu saber entender o momento que eu estou vivendo, né? Não, onde é que eu parei aqui? Nenhuma recompensa obtém o homem que por essa espécie de coragem
Mas Deus lhe reserva palmas de vitórias e uma situação gloriosa. É a glória dos que chegaram. É a alegria de quem cruza a reta final e de quem soube conduzir durante a prova, né? Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco mesmos, cheio de satisfação, fui o mais forte. É o que dizia o apóstolo Paulo, venci o bom combate, guardei a minha fé e sigo com vocês, né? Guardei a minha fé, venci o bom combate. Então, nós somos esses que temos que guardar a nossa fé e vencer o bom combate, né? Enfrentar as adversidades da vida. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela, enfrente-a, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com vocês mesmos, cheio de justas satisfações, eu fui o mais forte. Eu venci a mim mesmo. É o que o Espírito de verdade nos diz na mensagem do Cristo Consolador. O Cristo venceu a impiedade. Vençamos nós também, sigamos os seus passos, né? Bem-aventurados os aflitos, porque então traduz-se-á assim: bem-aventurados os que têm a ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Como é que o Cristo nos ensinou a orar? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, não a minha vontade. Submissão à vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade, não a minha. É o filho obediente que sabe que o pai quer o melhor para o seu caminhar, para a sua trajetória. Um pai não castiga. Um pai de amor não coloca um fardo mais pesado. Ele dá a gente a condição de seguir adiante. Ele dá os mecanismos da gente seguir adiante. Não é? Porque terão, então, centuplicada a alegria que lhes falta na terra. Porque depois do labor, depois da luta, virá o repouso dos justos, daqueles que conseguiram vencer o bom combate, daqueles que guardaram a sua fé, daqueles que enfrentaram, daqueles que conseguiram chegar adiante. Minha amiga, pode chegar. Daqueles que conseguiram chegar, não é? Então, meus irmãos, em nenhum momento aqui a mensagem desses espíritos é no sentido de banalizar o sofrimento, mas é no sentido de nos encorajar, nos dar coragem para enfrentar a batalha. Porque esse é o papel de quem está na frente. De novo, o exemplo da maratona, da corrida. Aquele que consegue correr mais fácil, muitas vezes o que é que ele faz? Bora! Vamos! Porque o papel de quem está na frente é incentivar. É o coelhinho, né, que chamam, né? É o coelho que vai na frente. Ele parte na frente, convidando os que vêm atrás a correr também. Então, a alegria dos céus é esvaziar os infernos. Todos aqueles que já passaram, sabem que passaram por dificuldades, sabem que a travessia é dolorosa, mas sabem que é possível chegar. Então, é por isso que eles nos incentivam. Esse é o papel desses espíritos que chegam aqui como Lacordaire para falar do bem e do mal sofrer.
Aí o cara diz assim, já vem tu passar por isso? Eu já passei. Ele vai responder para vocês e para cada um de nós. Eu já passei. E eu sei que é possível. É aquele aluno que está angustiado porque vai fazer o Enem. E quando ele está angustiado porque vai fazer o Enem, o aluno mais adiantado diz, tenha calma, tenha serenidade, porque amanhã você vai estar rindo de tudo isso. Porque nós já passamos por isso. E as vitórias e as superações em todos os percalços de nossa vida falam da nossa capacidade de se superar. Há 30 anos atrás, qual era o maior problema da sua vida? Há 30 anos atrás, se a gente for refletir, o maior problema da nossa vida era, sei lá, eu não sei. Cada um de vocês aqui pode fazer uma reflexão. Mas você tem esse problema de 30 anos atrás? Provavelmente você já conseguiu contornar, resolver, superar. Alguém ajudou, você se fortaleceu e venceu. Há 20 anos atrás, qual era a dificuldade da nossa vida há 20 anos atrás? 2005. Qual era o problema da nossa vida? Não sei. Eu sei, a minha eu sei. Em 2005 a ficha caiu aqui agora. Eu sei qual era o problema da minha vida em 2005. Tanto é que em 2005 eu tive um piripaque aqui fazendo uma palestra. Uma síndrome de pânico. Foi em 2005, há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás. Por quê? Porque para onde eu virava era um problema. Aí você diz, e a tua vida mudou? Não, para onde eu vir é um problema. Eu só aprendi a administrar. Não é que os problemas desapareceram. É que você aprendeu a controlar os problemas. É que talvez você tenha adquirido uma demência para não ligar para os problemas ou um fortalecimento moral para enfrentar os problemas. De repente, aquilo que lhe parecia ser um monstro, hoje é um bichinho. Porque você já enfrentou esse problema. Há 10 anos atrás, em 2015, qual era o seu problema? E você enfrentou. De novo, não é que os problemas deixem de existir, porque faz parte da paisagem terrestre ter problemas. A gente não pode enfrentar uma prova de obstáculos e querer que a prova não tenha obstáculos. Senão não é prova de obstáculos. Mas é aprender a superar os obstáculos. É se fortalecer ao passar pelos obstáculos. Ah, meu filho está dando muito problema e muita dor de cabeça. A primeira vez a gente se preocupa. A segunda vez a gente se preocupa. A terceira vez a gente se preocupa menos. A quarta a gente já vai aprendendo a lidar, porque faz parte do processo de crescimento. Ah, meu filho pegou uma gripe. Meu Deus, eu passo a noite acordada porque meu filho gripou, bebê. Aí você fica angustiado porque ele gripou, não sei o quê. Aí quando vem o segundo filho, você já não se preocupa tanto como se preocupava com o primeiro. Porque você sabe que a natureza, ela cuida. Você sabe que o mecanismo da vida está presente em todos os momentos. Você sabe que quanto mais escura for a madrugada, mais se aproxima o amanhecer. Quanto mais escura é a noite, mais próximo está do sol raiar. Então, que bom que está escuro. Daqui a pouco o sol vai brilhar. E com ele, a presença da luz. Você se levantar, despertar, sair, andar, viver. Não é? Então, a experiência faz com que tudo que você já passou lhe credencie. E levando isso para uma dimensão maior da vida do espírito, a sua encarnação hoje é melhor do que a encarnação anterior. Porque você já está mais preparado.
É por isso que se diz que Jesus não escolhe os habilitados. Ele habilita os escolhidos. Então, nós, cada um de nós, somos os escolhidos. Os obstáculos, as dificuldades, as tribulações, as provas, as expiações, servem para quê? Para nos habilitar. É o que a gente está fazendo aqui. Então, compreender essa dificuldade é compreender o bem e o mal sofrer. Então, a dificuldade não é ruim. Não é como diz Joana de Ângeles. Não existe o mal. O que existe é o bem mal interpretado. É o posicionamento de como a gente vê a dificuldade. Porque aquilo que ontem era dificuldade, hoje é alavanca. Hoje é catapulta. Porque a dificuldade que eu tenho hoje, ela vai me jogar lá para frente. Você vai para a academia e quando pega um peso de 2 quilos, de 3 quilos, você acha ruim. Mas daqui a pouco você está pegando 4, está pegando 5. Por quê? Porque precisou você passar pelo 2 e pelo 3 para lhe credenciar a um condicionamento melhor. Então, assim somos nós. A gente diz, você está passando por esse problema, não se preocupe não, porque amanhã vai ser maior. Mas não é porque você merece um problema maior. É porque a sua alma precisa crescer. E para a sua alma crescer, ela precisa ser mais desafiada. E para ela ser desafiada, ela precisa ser testada, ela precisa ser provada. Como é que a gente diz? Eu sou o que Jesus foi e serei o que Jesus é. Como é que eu me atrevo a dizer isso sem imaginar que eu vou passar por um processo de ascensão? Como é que eu vou chegar na condição do Cristo sem passar por uma escalada? Não tem como. Como é que eu vou aprender? Não tem como. Então, a encarnação é esse exercício. E muitas vezes o sofrimento é a forma que eu tenho de me libertar do homem velho que está dentro de mim. Eu estou me depurando diante dessas dificuldades. Então, isso é o bem e o mal sofrer. Né? De novo, não é que é fácil, mas é que a gente passa a compreender que é necessário. É aquela história do remédio, do famoso mertiolate, que quando eu era menino tinha mertiolate e mercúrio cromo. Quando eu me arranhava, eu chorava mais pela perspectiva de botar o remédio do que pelo arranhão. Não era, Ana? Quando a gente levava um arranhão e aí o pai e a mãe vinham com mertiolate, mercúrio cromo, a gente já estava chorando. Não era por causa do arranhão, não. É porque ia arder. Mas quando a gente sabe que depois de arder melhora, o remédio amarga, mas é para curar. Então, quando a gente compreende essa dificuldade, a gente não se revolta com o remédio. Como muitas vezes eu dava tapa no remédio, não quero isso não, dava uma tapa no remédio. Essa é a alma teimosa, né? Recalcitrante, que fica teimando contra a perspectiva de melhorar, né? A aguinha. Então, a gente tem que enfrentar a dificuldade. Vai arder, vai doer, a gente vai chorar, vai gritar, mas é o que disse Maria a Chico Xavier, vai passar. Tudo isso que você está passando vai passar. Né? Então, o mal e o remédio. Será a Terra um lugar de gozo? Um paraíso de delícias? Olha aquela história que a gente está conversando aqui. Será a Terra, esse lugar que a gente vive, é um lugar de gozo, um paraíso? A gente está aqui de férias. Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Você já esqueceu o que lhe foi dito? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes?
para os que nascessem nesse vale de dores. Qual foi a aula que a gente faltou? Ele não disse que haveria prantos e ranger de dentes. Ele não enganou ninguém. Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer. E por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei e o olhar para o céu e bendizei do Senhor, por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á, não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á, não reconheçais o seu amor, senão quando vos tem adornado o corpo todo de glórias e lhes haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Imitai aquele que foi vos dado por exemplo. Quem foi? Jesus. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido me experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte imita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para o além dos limites de um túmulo? Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira. Que seria isso, a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males, no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa do passado. Ou seja, buscai olhar para frente e já comece a ver a luz que resplandecerá. E entenda as dificuldades que você passa hoje pelo que você já fez, pelo que você já foi. Olhe para frente e entenda o ontem. Esse é o momento que você está vivendo hoje, né? E vós que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, ou seja, quando a gente estava no mundo espiritual, planejando as nossas existências, escolhestes as provas, as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar. É aquela história, estou planejando, não, pode botar, vou pagar 2 cadeiras, não, bote 3. Não, eu vou pagar 3, não, bote 4. Olha, você tem condições? Olha o pacote que você está escolhendo. Olha quem é que vai contigo, ó. Tá vendo? Olha quem é que tu estás assumindo para caminhar. Não, eu carrego, bora. Olhe. Rapaz, pense direitinho. A gente escolheu. A gente planejou. Por que agora murmurar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, querias sustentar luta com a tentação e vencê-la. Quem pediu a riqueza queria a tentação, para vencer a riqueza, a prova da riqueza, né? Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabias que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que se triunfasses, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira dele ao morrer, se desprenderia uma alma rutilante, alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Pereceu o corpo, sim, mas resplandeceu a alma. A alma sai vitoriosa de uma encarnação difícil, porque ela venceu todos os pendores da matéria. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de crucificantes males? Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível, só um remédio é infalível: a fé, o apelo ao céu.
se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não vos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as cognitivas angústias da aflição. Então, a fé é esse remédio que nos eleva, é esse caminho que nos fortalece a enfrentar todas as dificuldades. Então, muitas vezes, meus irmãos, a gente pode dizer: Senhor, eu fiz a minha parte, que seja feita a tua vontade. A tua fé vai me salvar. A minha fé vai me salvar. É o que disse a mulher hemorroísta ao Cristo. Ela já tinha feito todos os caminhos e tratativas para se curar. Ela já tinha feito de tudo. Mas ela botou na cabeça que se ela tocasse nas vestes do Cristo, ela curaria. A fé foi o remédio que a moveu. A fé foi o remédio que a fez enfrentar uma multidão. A fé foi o remédio que a fez enfrentar o preconceito. Porque naquela época, uma mulher que sangrava, ela tinha que ser afastada da sociedade. Ela não podia conviver, ela tinha que ficar longe, porque era sinal de impureza. E só depois de parar o sangramento, ela tinha que se lavar nos rios e voltar a conviver em sociedade. Imagine uma mulher que sangrava há 12 anos. Ela já tinha sido expulsa da convivência social. Onde ela via, as pessoas apedrejavam, porque ela era impura. Então é assim que tratavam aquela mulher. E um dia ela encontrou com alguém, com um dos apóstolos, num poço, bebendo água, e ele disse: procure Jesus, que ele pode te curar. E a fé foi o remédio que a moveu, que a alimentou. E ela soube que ele passaria por ali num determinado momento. E ela enfrentou esse preconceito. Ela superou a adversidade. A fé a movimentou. E ela foi no meio da multidão. Quando ele passou, ela viu. E aquela multidão ali, como eu digo, era o galo da madrugada. O povo todinho lá se acapuvelando e Jesus passando. E ela disse: é aqui que eu vou. E ela enfrentou o rame-rame, né? E foi para frente. E quando ela chegou, tocou na veste de Jesus. Então, quando ela tocou na veste de Jesus, Jesus disse: opa! Jesus parou. Jesus parou e disse: quem me tocou? Como assim, Jesus? Quem te tocou? Centenas de pessoas te tocaram. Aqui está todo mundo se acotovelando. Todo mundo te tocou. Não. Alguém me tocou diferente. A fé. O remédio. Alguém me tocou diferente. Porque de mim saiu virtude. Jesus é amor. É o amor em movimento. Então o amor anda. O amor passeia. Ele só quer que você conecte. E qual é o instrumento para a conexão? A fé. As pessoas que tocaram Jesus, Jesus não parou. Jesus não sentiu, porque as pessoas o acompanhavam. Verônica não. Verônica é o nome da mulher hemorroísta. Verônica o queria. Verônica queria tocá-lo. Verônica queria que a sua fé fosse capaz de lhe curar. Quando Verônica tocou, ela conectou. Quando ela conectou, Jesus doou. Quando ela doou, ele disse: opa! Eu te toquei, Senhor. Perdoe. Mas eu acreditava que seria curada. E eu tinha razão, porque eu já fiquei boa. Jesus disse: levanta-te, porque a tua fé te curou. A fé é o remédio. A fé dela fez com... A fé dela é bonita, né? A fé que ela tinha, que ela possuía, fez com que ela superasse todos esses obstáculos.
E muitas vezes no nosso dia a dia a fé é isso. É a fé de vir a uma casa espírita, a um templo religioso, a uma paróquia. É a fé que faz você superar, que faz você silenciar diante de uma agressão, diante de uma indiferença, diante de uma cara feia, diante de um mal-querer. É a fé que faz, eu não estou aqui de graça, eu não estou passando por isso à toa. Toda ocupação útil é trabalho, então eu vou me fortalecer porque amanhã vai passar. É a fé que faz com que a gente acorde todos os dias. É a fé com que a gente faz com que a gente se supere todos os dias. É a fé com que faz com que a gente acredite que alguma coisa vai acontecer. Porque algumas vezes a gente já fez a nossa parte. Eu já fiz tudo, Senhor. Agora é com o Senhor. Eu só preciso te tocar. E foi com ele, porque ele doou. É São Francisco de Assis, que estava andando nas ruas, nas florestas de Assis naquela época. Perdeu-se no mato, era tarde, começou a chover, nevar, frio, e ele se perdeu no mato, com um apóstolo, com um seguidor. Ele disse, olha, a gente está perdido no meio da mata, a gente não tem como voltar. Vamos procurar um lugar para dormir. E eles foram, andaram, ficaram procurando e acharam uma capelinha no meio da mata. 1.300, mais ou menos, uma capelinha no meio da mata. Bateu na porta, aquela portinhola abre. Quem é? É Francisco. Ele já era conhecido naquela época. A voz lá dentro, você vai roubar outro. Pô! Fechou a portinhola. Não acreditou que era ele, achou que era um ladrão, um salteador. E Francisco começou a dançar, pular, cantar na chuva, na neve. O apóstolo vira para ele e faz, ô Francisco, você enlouqueceu. A gente está aqui congelando, vai morrer congelado, e você cantando e dançando na porta. O que é isso? Aí disse, eu pedi por isso a minha vida toda. Como assim pediu o quê? Pediu o quê? Pediu para morrer congelado? Não, eu pedi um exercício da minha fé, onde somente a fé em Deus pudesse me salvar. Mas como assim? Se agora a gente já fez a nossa parte, a gente achou, a gente bateu, ele abriu e ele não acreditou na gente, agora a gente já fez a nossa parte, somente a fé. É Deus que vai convencê-lo a abrir a porta para a gente entrar, não sou eu nem você, é só a fé que vai nos transportar. E é por isso que eu estou feliz, porque eu acredito na minha fé, eu tenho certeza que essa fé vai fazer com que a porta se abra. E fez, porque ele não morreu congelado, ele morreu de outra coisa. Então é esta fé que é remédio. É a fé da gente acreditar que não está passando por aquilo que a gente não pode suportar. É a fé da gente compreender a dificuldade que a gente está atravessando e confiar. A fé é confiança, é entregar, né? O Senhor, após o seu selo em todos os que nele creem, o Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre tem fé e tem a fé por amparo, ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto se entorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Lembremos os cristãos primitivos. As feras devorando as carnes e os cristãos cantando os hinos, as hosanas ao Senhor. Até hoje, os médios ouvem os cânticos nas catacumbas do Coliseu. Os cristãos que eram conduzidos às arenas cantavam e entoavam, porque o corpo seria dilacerado, mas a alma voaria para o alto, para o reencontro com o Cristo. Joana de Cusa, ao ser devorada pelos leões, pela fogueira, foi condenada a morrer na fogueira. Joana de Cusa, aquela mulher do senador romano Cusa, mas que seguiu o mestre. Então ela foi condenada a morrer na fogueira. E quando ela estava na fogueira, prestes a ser condenada a entrar no fogo, o centurião pergunta a ela se ela não mandava ela abjurar, negar o Cristo. Abjura, Joana, se você não abjurar, a gente vai morrer. E dizem que o filho fazia abjura, mãe, abjura, mãe. E ela não abjurava. Abjura, mãe, porque a gente vai ser salvo. Não, ela ia para a fogueira pelo Cristo. E na hora que
o centurião lhe empurrou, disse: esse Senhor só te ensinou a morrer? Ela disse: não, só a morrer, mas também a te perdoar. E empurrou ela para a fogueira, e ela caiu, e ela tombou na fogueira, e quando ela estava na fogueira, o corpo queimando, ela sente um toque no seu ombro. Tem bom ânimo, Joana, eu estou aqui. Jesus de Nazaré. Somente. Recebida no mundo espiritual por Jesus. Tenha bom ânimo, Joana. O corpo queima, mas a tua alma voa. Então é saber suportar a dificuldade. Tenhamos bom ânimo nas fogueiras da vida. Ele está aqui, não é? Então, ditosos os que sofrem e choram. Alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho. Ficamos por aqui nessa manhã de hoje. Espero que este remédio da fé possa ir alimentando as nossas almas nessa difícil travessia dos momentos atuais. Tenhamos todos bom ânimo, porque Ele está aqui conosco. Em nenhum dia das nossas existências Ele deixou de nos acompanhar. Então, sigamos com Ele, por Ele e para Ele, né? Então, que Jesus nos abençoe e mais esse estudo. E para a semana a gente continua com bem-aventurados os aflitos.